Frente a frente, os eleitos, colocamos dois deputados a debater os temas da atualidade. Esta semana em que arranca a Jornada Mundial da Juventude é o tema central para este frente a frente entre o deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto e o deputado do Chega, Rui Afonso. Bem-vindos aos dois ao Porto Canal. O facto de Rui Afonso chegarem tantos milhares de jovens, a Igreja quer que, ou a expectativa é de que seja acima de 1.200.000 em Lisboa, andaram por todo o país, ainda assim será suficiente para captar ou desviar algum tipo de investimento para outras regiões que não Lisboa? E não estamos, obviamente, agora no plano dos investimentos públicos, porque esses são claros. Antes de mais, boa noite, Estela, boa noite, Carlos Guimarães Pinto, obrigado pelo convite. Bom, este evento é muito peculiar. Estamos a falar de um investimento na ordem de 150 milhões de euros, com derrapagens bastante relevantes. Lisboa, aliás, a Câmara de Lisboa, o investimento previsto para a Câmara Municipal de Lisboa e de Louros era 10 milhões de euros inicialmente. Neste momento, só a Câmara de Lisboa já gastou 34 milhões. Portanto, acho que uma enormidade. Os valores, conforme o Carlos disse muito bem, do valor de retorno económico dos 500 milhões de euros, pelo menos era aquilo que se falava, realmente é irreal. Obviamente que é um evento muito concentrado no Concelho de Lisboa, no Concelho de Louros, portanto, e não vejo, conforme o Carlos disse muito bem também, que este tipo de turismo seja um turismo que de alguma forma possa, digamos, ajudar, digamos, as diversas economias locais por onde passa. É um evento muito pouco controlado. Aliás, existe a grande preocupação da organização das Jornadas Mundiais da Juventude foi precisamente a questão dos números de não inscritos, porque eles dizem que é mais de 1 milhão de pessoas, mas não conseguem, quer dizer, só para terem uma ideia, eles no Porto previam cerca de 13 mil jovens, quer dizer, acabaram por aparecer 60 mil. Em Braga aconteceu exatamente, quadriplicou o número, estava previsto aparecer em 5 mil e apareceram 20 mil. E o tipo de pessoas que no fundo vai participar nestas jornadas não é o típico turista, digamos, normalmente vem para Portugal e que realmente acaba por ser, digamos, ter um maior gasto, um maior consumo, pronto, na economia nacional. E, portanto, acho que não é esse o objetivo também do evento em si, pronto, acaba por ser um evento de notoriedade, acima de tudo é um evento de notoriedade, mas é um evento, conforme, pronto, que existe, onde existe uma grande opacidade, realmente, em termos da questão dos fundos públicos, nomeadamente dos ajustes diretos. Aliás, o Chega já, enfim, quando acabar estas jornadas parlamentares, vai exigir realmente, ou vai pedir ao Governo para que realmente sejam entregues, ainda que de forma confidencial, todos os contratos, os ajustes diários foram feitos, porque realmente há coisas que não se justificam. Quer dizer, foi um evento que foi anunciado há 5 anos atrás, nas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, em 2019. Quer dizer, como é que não há tempo para se organizar um evento em 5 anos e realizar os concursos públicos? Portanto, e isto é importantíssimo nós percebermos, realmente são fundos públicos que estão aqui em jogo e realmente são milhões e milhões de euros, estamos a falar de 150 milhões, mas possivelmente só pela derrapagem que existe na Câmara Municipal de Lisboa acreditamos que serão muitos mais e, portanto, é importante que os contribuintes portugueses saibam quanto é que efetivamente foi gasto nestas jornadas e se realmente o dinheiro foi bem gasto. Se não houve realmente uma gestão danosa na gestão dos fundos públicos. E esse é o nosso grande, digamos, o nosso grande lema. O outro lema tem a ver realmente com o público em causa. Não sei se sabiam, mas numa primeira fase houve uma grande inscrição de pessoas, de participantes vindos do Paquistão e do Congo. Na altura, portanto, houve um alerta, isso gerou um alerta a nível da própria organização das jornadas. O SIS, os serviços de informação dizem que está tudo controlado, mas efetivamente eu não consigo perceber como é que se consegue controlar mais de 1 milhão de pessoas. Aliás, saiu ainda hoje uma informação de que mais de 100 exatamente peregrinos teriam desaparecido, creio que de origem angolana e cabo-verdiana, da área onde se encontravam, Leiria, Fátima. Isto poderá já ser um indício? Não, até porque, repare uma coisa, quando aconteceu essa situação do Paquistão e do Congo, depois eles foram ver que nesses países estavam a ser distribuídos panfletos em que diziam claramente para se inscreverem nas Jornadas Mundiais da Juventude, porque isso seria uma forma de entrar na Europa. E, portanto, alguns desses foram triados, mas, conforme já disse, há um grande número de participantes que não estão inscritos e que estão cá. E, portanto, isso é... As autoridades não estarão preparadas, é isso que o Rui Afonso está a dizer. Nem o país tem as infraestruturas necessárias neste momento, nem em termos de recursos, nem em termos de meios técnicos, realmente para receber esta quantidade de pessoas, por mais que custe, mas a verdade é essa, quer dizer, aliás, ainda há um vídeo a circular em que a ponte por onde passa o Papa
foram detectar, as pessoas chegaram lá, passaram por baixo da ponte e detectaram que as porcas, portanto, que apertavam a ponte, estavam todas desapertadas. Aliás, houve um artista, o Bordal II, que conseguiu entrar dentro do recinto, pelos vistos, sem qualquer tipo de problema. Quer dizer, entrou e ninguém lhe pediu identificação. Eles ainda conseguiram estar lá algum tempo, penso cerca de 5 minutos, e conseguiram estender um tapete, portanto, em protesto pelo valor que foi gasto nas jornadas. E, portanto, é importante nós percebermos, espero que não aconteça nada, e esperemos que efetivamente, mas o mundo não é assim, o mundo, infelizmente, e ainda por cima não estamos a falar de um evento mundial, tem muitas ameaças, e realmente a nós preocupa-nos um pouco esta falta de planeamento que houve de ingerir o evento. E essa questão política, Rui Afonso, quero ouvi-lo também sobre ela, porque haverá ou não consequências a retirar, sobretudo algumas figuras que têm estado mais associadas à Jornada Mundial da Juventude, até da própria Igreja Católica. Eu acho que num país onde existem tantas disparidades em termos das próprias economias, aliás, um país tão pequeno e que já tem tantas diferenças nas suas economias locais, obviamente que era importante haver este evento que de alguma forma alavanca ainda por poucos dias, mas que também traga notoriedade às próprias regiões. Aliás, eu lembro que as telenovelas, quando começaram a ser, no fundo, gravadas em zonas diferentes do país, deram notoriedade a essas zonas e acabaram por também desviar turismo para essas mesmas zonas. E, portanto, é importante que realmente Portugal dê um sinal que não é só Lisboa. Eu acho que é muito importante nós termos a noção que nós somos um país tão pequeno e já com tantas desigualdades, quer dizer, que esse tipo de eventos só vem acentuar ainda mais essas desigualdades, sobretudo quando existe no país, e eu aí permita-me discordar consigo, Estela, realmente regiões que têm capacidade, têm espaço, têm condições para receber esse tipo de eventos. Só fazer um desafio, não uma afirmação. Obviamente que lá está, eu acho que António Costa deixou a Câmara de Lisboa, deixou a Câmara de Lisboa, mas a Câmara de Lisboa nunca saiu dele, tá? Portanto, nunca o deixou ele. E ele realmente ainda tem uma postura muito centralista e apostou na própria capital. Mas, quanto a mim, também de uma forma totalmente errada. E olhando agora no prisma do cidadão que é eleitor, do cidadão que precisa do Estado, há pouco o Carlos Guimarães Pinto estava a recordar algumas das áreas em que era necessária mais intervenção, falou, por exemplo, da área dos impostos, mas há outras, a saúde, a educação, têm sentido bastante algum desinvestimento por parte do Estado, como dizem muitos especialistas e pessoas das áreas. O Rui Afonso acha que, neste momento, estamos a dar sinais errados com este investimento, quando, apesar da inflação já estar a descer, continuamos a sentir no bolso este aumento dos preços dos combustíveis, a subida das taxas de juros decididas pelo BCE, e também todo o conjunto de bens que estão mais caros. Sim, eu acho, parafraseando um líder partidário, que não posso dizer porque não é do meu partido, mas basicamente o que ele dizia é que Portugal está a ficar mais rico e os portugueses cada vez mais pobres. E eu acho que é exatamente essa a visão socialista, ou seja, o Estado tem que ser motor tem que ser motor da economia nacional e é o Estado que tem que redistribuir a riqueza, ou seja, basicamente o que eles tentam é que haja menos quantidade de riqueza na posse dos contribuintes, porque assim permite-lhes de alguma forma redistribuir e é uma forma de controlarem a população, uma forma de controlarem os votos, quer queiramos, quer não. Repare que Portugal tem um problema que eu acho que vive de mão estendida. Portugal sempre se habituou a viver de mão estendida para a Europa, ou seja, nós não conseguimos ser soberanos em nada. Em nada. Nós importamos a nossa energia, importamos os nossos combustíveis, importamos os nossos cereais, importamos muitas vezes alimentação que podíamos perfeitamente desenvolver, desenvolvê-la cá, portanto a sua produção, e não conseguimos ter isso. Obviamente que a questão das taxas de juros é uma questão mais complicada, portanto tem que ser visto de uma forma mais macroeconómica, porque realmente é uma política monetária, ou seja, e o BCE, digamos, não gera país, gera uma moeda. Mas tem-se ouvido muitas críticas também do lado de cá, pelo menos da parte de Portugal, até do Governo. Eu sou um dos mais críticos, realmente nós vemos nações inteiras subjugadas, a meia dúzia de burocratas estão em Frankfurt a dizer exatamente o que é que vão fazer. E aquilo que acontece é que nós temos uma Europa com uma moeda única, mas que tem realidades completamente diferentes, em que os países têm realidades completamente diferentes. Repare, nós estamos... Posso lhe dar um exemplo. Nós, em Portugal, a taxa de crédito de habitação, a taxa variável de crédito de habitação, dos créditos de habitação, ronda aos 85%, ou seja, 85% dos créditos de habitação em Portugal são de taxa variável. Que não tem nada a ver, portanto, com Países Baixos, que estamos a falar na ordem dos 3% ou 3%, ou, portanto, na Alemanha, que são 13%. Ou seja, o impacto que nós vamos ter em termos de aumento de taxas de juros é completamente diferente do impacto
esse aumento pode ter na Alemanha, pode ter nos Países Baixos. Pois é assim, eu acho que nós estamos condicionados por uma política monetária em que é completamente intransigente, eu acho completamente cega. Nós neste momento vemos que a inflação está a desacelerar, não só na zona euro, como também em Portugal, e mesmo na principal economia europeia, na Alemanha, também desacelerou agora este mês de 6,4% para 6,2%, e portanto, eu acho que isso são sinais importantes que realmente, pronto, que eu acho que devia haver um abrandamento em termos da própria da agressividade da política. Ainda, porque do ponto de vista político ainda suportam as decisões. Sim, mas nós precisamos cada vez mais. O problema aqui repare, é que nós temos um Estado, e é importante, repare, não digo que não, muito focado na questão da redução da dívida pública, e isso é o principal, e eu compreendo por causa da situação das taxas de juros, mas, quer dizer, que está a deixar completamente depenado uma classe média que é o motor da própria economia. Porque a classe, sabe, a economia em Portugal, a economia nacional, cresce muito, alavanca-se muito no consumo interno. E, portanto, essa classe média está a ser completamente esmagada, está a passar... Aliás, eu vou-lhe dar um exemplo só muito rapidamente. Eu ainda há 2, 3 semanas, visitei uma instituição de caridade aqui na cidade do Porto. Uma instituição que dá ajuda 2.000 e tal famílias por mês. E uma das coisas que eu perguntei à Presidente da própria associação é que eu chegava lá e vi lá pessoas de forma envergonhada, não vi sem-abrigos, mas vi pessoas vestidas normalmente, e ele disse-me: cada vez mais temos tido aqui pessoas de classe média, ou seja, nós temos uma pobreza envergonhada. A própria classe média já começa a suportar-se nessas instituições. Aliás, eu posso lhe dar um exemplo. Eles têm lá um pequeno refeitório. Eu vi uma pessoa que estava vestida de fato, pronto, até podia ser um fato dado, mas a pessoa estava virada para a parede, estava a comer virada para a parede porque se sentia envergonhada realmente de estar naquele sítio. E eu acho que isso é o mais preocupante, é que as pessoas... Existe uma grande diferença entre esta crise, ou este aumento das taxas de juros e o aumento que aconteceu há uma década atrás, sensivelmente, ou mais. É que... Temos que concluir. Sim. Só para dizer uma coisa muito rápida. É que hoje as pessoas deixam de comer para pagar a casa, porque sabem perfeitamente, se deixarem de pagar a casa e perderem a sua casa, não têm alternativa, porque hoje os arrendamentos estão caríssimos. Enquanto, na anterior crise, isso não aconteceu.